O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito interessante, mas eu quero apresentar o nosso entrevistado de hoje aqui, que vem falar sobre um tema muito especial, o lançamento, aliás, de um livro que está para acontecer, que é o meu amigo doutor Adriano de Oliveira Martins, que é advogado especialista em direito empresarial, é administrador judicial, sócio fundador da AON, a Consultoria e Assessoria Jurídica, e também da AON Assessoria Empresarial, mestre em Direito Constitucional Empresarial, docente do curso de pós-graduação da Unitoledo de Araçatuba, docente do curso de graduação e pós-graduação da Univem, docente da graduação da Unimep e autor da obra Recuperação de Empresa em Crise e a efetividade da autofalência. Aliás, recuperação de empresa em crise, nada mais propício para o momento, não é, doutor Adriano? Muito boa noite, uma honra tê-lo aqui no programa Conexão. Boa noite, Marcos, boa noite. É uma satisfação estar aqui de novo, né, para a gente poder falar de um tema tão importante que é a recuperação de empresa em crise. Aliás, já nessa abertura, né, foi o que eu disse, que momento propício. O que motivou o senhor, doutor, a lançar essa obra? Marcos, com certeza foi a paixão que eu tenho pelo direito empresarial, né? Desde a época de faculdade, eu sempre gostei muito da disciplina de direito empresarial, né? Logo que eu me formei, eu já fiz algumas especializações na área empresarial, né? E há 14 anos que eu advogo especialmente na área, né, empresarial. Tenho agora um escritório especializado em direito empresarial, né? Nós temos uma equipe grande lá que trabalha com essa parte de reestruturação de empresa, né? Nós damos consultoria e assessoria para as empresas aqui de Marília, região, e também em São Paulo capital. Nós estamos com uma filial em São Paulo. E pelo fato de trabalhar muito com essa parte de reestruturação de empresa, não só a reestruturação de empresa em crise, mas também a reestruturação de empresa com expansão de mercado. A empresa que queira expandir no mercado, nós fazemos também essa parte de reestruturação com a criação de franquia, com estudo de viabilidade de mercado, né? E diante disso, pelo fato de nós trabalharmos bastante com essa parte de recuperação de empresa, em 2011 surgiu um interesse de fazer um mestrado onde eu quis focar na área de recuperação de empresa em crise, né? E enquanto eu estava fazendo o mestrado e nas pesquisas realizadas, eu vi que tinham poucas obras completas que falavam de recuperação de empresa. Eram poucas obras, né, que tratavam de súmulas, enunciados, né, jurisprudência, uma obra completa com casos práticos, né, e não tinha, tá? E é importante ressaltar que a obra, ela tem dois temas. Ela fala da recuperação da empresa em crise e da efetividade da autofalência. Esse tema autofalência, quando eu estava pesquisando também para poder fazer o meu trabalho, não tinha obra nenhuma específica sobre autofalência. Sobre autofalência. Impressionante, não tinha nenhuma obra. Então, eu fiz questão de abordar, mesmo porque é importante ressaltar que quando se fala de autofalência, nós temos o Instituto da Autofalência e da falência propriamente dita, né? Mas a autofalência existe uma fase pré-falimentar que ela é diferente da fase falimentar propriamente dita, né? É uma fase inicial da autofalência que não tem nenhuma obra específica no Brasil que fala sobre isso. Inclusive aqui nós falamos sobre enunciados, sobre decisões atuais do TJ, STJ, a respeito da autofalência, né? E posso considerar que hoje em dia é a única obra que trata especificadamente da autofalência aqui no Brasil. Que interessante, doutor. E eu perguntaria assim, no Brasil existe alguma lei assim que especifica e trata essa questão da empresa em crise? Sim, Marcos. Hoje em dia nós temos a Lei 11.101 de 2005. Né? Ela trata da recuperação da empresa em crise e do Instituto da Falência e Autofalência, né? Essa legislação ela está sendo muito elogiada até hoje pelos operadores do direito, porque quando entrou em vigor essa lei, ela trouxe um aspecto social muito forte. Ela trouxe embutida nela o princípio da função social da empresa, também o princípio da preservação da empresa, né? Uma empresa em plena atividade, ela traz um reflexo social muito grande, né? Então, nós não temos que pensar somente na lucratividade do empresário, muito pelo contrário. A empresa ela traz um reflexo ainda maior para a sociedade. Ela é além disso, né? Perfeitamente, perfeitamente. Veja, quando se fala em função social da empresa, nós podemos falar em quê? Em geração de emprego, em manutenção de emprego,
né? Nós temos aí uma pesquisa realizada dizendo que um funcionário que vem perder o emprego é atingido de forma direta mais 4 pessoas. Então veja, além disso, a manutenção de emprego que é prevista na própria legislação, é também previsto o fato de geração de riquezas, a geração de economia, né? Você vê, Estado, município, União, ele sobrevive também com o pagamento de impostos daquela empresa, né? Eu sempre falo que dependendo do tamanho do município e dependendo do tamanho da estrutura da empresa, que hoje em dia nós nos deparamos com empresa com 1.000, 2.000, 3.000 funcionários, se a empresa chegar a quebrar, dependendo do tamanho do município, quebra junto. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Aqui aconteceu algumas vezes no Brasil, mas é muito comum nos Estados Unidos. Então, dependendo do porte da empresa e do tamanho da cidade, do município, realmente vem afetar toda a estrutura municipal, né? Mesmo porque os funcionários que trabalham naquela empresa faz girar o comércio daquela localidade propriamente dita, né? Então, a importância de uma empresa em atividade, ela é muito maior do que a lucratividade propriamente dita. O impacto social é bem maior. Perfeitamente. Então, por isso que através dessa nova legislação, então, através do princípio da função social da empresa, foi criado o Instituto da Recuperação Judicial, né? O Instituto da Recuperação Judicial é para que faça com que a empresa não venha fechar as portas, venha a ter uma recuperação, uma reestruturação viável, né? Então, a finalidade propriamente dita é não deixar a empresa encerrar a atividade, né? Tivemos logo que a lei entrou em vigor, teve uma pesquisa de gestão em São Paulo, onde detectaram o seguinte, abram aspas, olha o que diz, 90% das empresas que fecharam as portas tinham chances reais de sobrevivência com o Instituto da Recuperação Judicial. Coisa, hein? Então, quantos por cento, doutor? 90% das empresas que fecharam as portas. Uma pesquisa que teve e foi detectado isso. Então, olha, e sabe qual que é uma pena, Marcos? É uma pena que a maioria dos empresários, eles não têm noção desse instituto. Eles não sabem que pode se valer desse instituto para poder se reestruturar, para poder se reorganizar, né? É uma pena. Esse Instituto de Recuperação, pode ficar à vontade, doutor. Essa vitalícia é uma delícia, não dá para ficar fora dela. Esse Instituto de Recuperação Judicial, ele é realmente viável, né? Ou há uma outra forma, um outro mecanismo de você tentar essa recuperação fora dele? Uma ótima pergunta, Marcos. Uma ótima pergunta que tem que ser observado, mesmo porque depende cada caso concreto. Obviamente tem que ser feito um diagnóstico para apurar qual é o meio mais viável de reestruturar uma empresa, né? Você tem que analisar a situação de cada um. Isso, perfeitamente. Por isso que eu brinco, eu falo para os empresários que são clientes, eu brinco com eles o seguinte, a pessoa jurídica é um paciente. É um paciente que está passando por um problema. E esse problema tem que ser diagnosticado por profissionais da área, por uma equipe multidisciplinar para ver qual é o melhor remédio a ser adotado. Tá? E quando eu falo que tem que ser analisado por profissionais da área, fazer um diagnóstico para poder identificar o remédio a ser aplicado, Marcos, quer dizer, não adianta falar que só um advogado especialista em direito empresarial consegue fazer uma reestruturação eficaz. Não consegue. Quando eu falo uma equipe multidisciplinar, nós temos que ter o quê? Um advogado especialista em direito empresarial, um advogado tributarista, um contador, um consultor financeiro, dependendo do porte da empresa e do mercado da empresa, até mesmo um economista, né? Porque quando você vai fazer um diagnóstico de uma empresa, você tem que analisar toda a esfera operacional, a esfera financeira, contábil, societária. Então é uma análise minuciosa que tem que ser feita, né? Lá no escritório nós trabalhamos dessa forma, nós fazemos um diagnóstico completo, minucioso, detalhado de toda a estrutura, a gente faz um estudo de viabilidade do mercado, do produto, do serviço, toda a parte operacional, toda a parte financeira, para depois apresentar qual é a melhor maneira de reestruturação. Por quê, Marcos? Tem 3 possibilidades. Existe a reestruturação administrativa, que é a mais recomendável inicialmente. Existe a recuperação extrajudicial, que é prevista na própria legislação, que é diferente da administrativa, e também existe a recuperação judicial, né? Então, depende de cada caso concreto para ver qual é a melhor solução para esse caso.
O que falta realmente, que a gente percebe assim, é a informação mesmo, né, doutor? Você colocou, pode ficar à vontade. E você percebe assim que o empresário ainda precisa realmente dessa informação, e até o objetivo do programa hoje aqui está com o doutor Adriano Oliveira Martins, que vem para divulgar aí esse livro, essa obra, Recuperação de Empresa em Crise e a Efetividade da Autofalência, no caso da inviabilidade da recuperação. E a gente está destacando aqui um pouco do conteúdo deste livro e, de certa forma, também passando ao empresário, né? E a gente, infelizmente, sabe que é um momento crítico, é um momento que algumas empresas realmente não vão bem, atravessam aí uma situação complicada e talvez seja o momento aí de buscar uma assessoria, até mesmo ter uma boa informação para tentar dar uma guinada, inverter, enfim, reverter o quadro em que se encontra. E o que a gente percebe realmente é que a informação ainda é bastante dificultosa até chegar ao empresário. Realmente, Marcos. Quando você encontra um empresário que fala, pô, eu não sabia disso. Não, e a grande maioria. Eu vou te dar um exemplo. Eu leciono nos cursos de pós-graduação na matéria de Direito Empresarial, nos módulos de reestruturação de empresa, né? E a maioria dos alunos dos cursos de pós-graduação são advogados, contadores e empresários, né? E quando a gente vai falar desse instituto da recuperação judicial, instituto da autofalência, é triste em saber ali os advogados e os contadores afirmando que eles não tinham conhecimento desse instituto. E a importância dele hoje em dia, ele está sendo muito elogiado. Hoje em dia, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, tivemos o crescimento de 35% dos pedidos de recuperação judicial. Tivemos um acréscimo também relevante no tocante aos pedidos de autofalência. Então, é triste a gente saber que nós temos na mão um instituto para ser utilizado e ele é pouco divulgado. E né, não é tão identificado pelos próprios contadores, né, e os próprios advogados. A gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse assunto. E entender um pouco também, né, o que é a autofalência